Assinale o item em que se errou na flexão de número do substantivo composto. De cara eu já falei, você vê como quando a gente começa a estudar, uma coisa que eu sempre indico para o meu aluno é veja a maior quantidade de questões possíveis daquele determinado assunto. Porque aquilo vai se calcificando, você vai vendo que as provas, elas botam as mesmas palavras, só que procurando contextos diferentes. Eu já falei disso ainda há pouco, né? Arranha-céu, arranha-céus. Não, o plural de arranha-céu seria arranha-céus, porque arranha é verbo e verbo é invariável. Portanto, gabarito letra A é a que está errada. Assinale a opção em que todos os adjetivos formam substantivos abstratos por meio de sufixos distintos entre si. Essa questão é uma questão assim, complexa, porque ele quer que você pense em sufixos distintos, diferentes entre si. Né? Ele quer que você forme substantivos abstratos. Né? A questão 13, a resposta correta seria a letra A. Tá? Pontual, triste e doce são sufixos distintos. Tem bocas que murmuram preces. A sequência morfológica, pelo amor de Deus, tem aluno que ainda confunde sequência morfológica com sequência sintática. Sequência morfológica vai ver as classes gramaticais. Sequência sintática vai ver os termos da oração. Então a sequência sintática vai ver, por exemplo, se é um sujeito, se é um predicado, se é um adjunto, se é isso, entendeu? Vai classificar a oração. Questão morfológica vai classificar palavra por palavra dentro daquele contexto. Então, tem bocas. Tem bocas que murmuram preces. Tem verbo. Todas têm verbo, então não adianta muita coisa. Bocas, substantivo. Bocas, substantivo. Que murmuram preces. Esse que está fazendo relação a um termo que vem antes. Que murmuram preces vai estar indo de encontro com bocas. Então é um pronome relativo, porque está se relacionando com um termo que veio anteriormente. Então, de cara aí, eu já sei que a resposta certa da questão 14 é letra A. Questão 15. Na frase, apieda-te de qualquer sandeu. A palavra sandeu, que significa idiota, imbecil, é um substantivo... Bem, sandeu é um substantivo comum. Correto? Se você não assistiu, tem uma aula de substantivo que na hora da classificação, eu sempre peço para você pensar é como se fosse uma balança, né? Então você pensa, é comum ou próprio? É comum. É primitivo ou derivado? Nesse caso seria um substantivo derivado, mas não entra aqui. É simples ou composto? Simples. Correto? Nesse caso, eu já achei a resposta. Porque eu tenho um substantivo comum, eu tenho um substantivo simples, eu tenho um substantivo masculino. Porque eu tenho o feminino de sandeu, que é sandia. Tá bom? Questão 16. A alternativa que possui todos os substantivos corretamente colocados é... Cuidado com esse tipo de questão, que ele geralmente coloca 3 palavras. E aí, em todas as alternativas, excetuando a correta, nós temos sempre uma palavra errada e as outras estão certas. E você tem que descobrir qual é a palavra errada. Então, eu olho para uma questão dessa, tá aí, couve-flores. Não, porque couve e flor são palavras variáveis. Então, seria o plural couves-flores, não é letra A. Letra B, tico-ticos. Sim, eu tenho 2 termos repetidos, né? Tico-ticos, bem-te-vis, seria o plural, e Joões de Barro, portanto, letra B. Mas por que não pode ser letra C? Não pode ser letra C por causa de mãos de obra. Porque todo termo que tem preposição, pós-preposição é invariável. Então, o plural de mão de obra seria mãos de obra. Tá beleza? Por que não pode ser saca-rolhas? Porque saca é invariável. Então, seria saca-rolhas e não sacas-rolhas, como tá aí. E por que não pode ser... Essa é feia. Por que não pode ser a letra E? Por causa de capitão mor. O plural de capitão mor é capitães mores. Tudo vai para o plural, fica horrível, mas é capitães mores, o plural dele, tá bom? Então, gabarito da questão 16, letra B. Questão 17, o único substantivo que não é sobrecomum.
Aí eu tenho verdugo, manequim, pianista e criança. Aí, observa que eu já comentei, você já sabe a resposta, eu já comentei anteriormente, que é pianista. Né? Porque pianista não é sobrecomum, é comum de dois gêneros. Porque pode ser variado por adjetivo, por pronome ou pelo próprio artigo. Então tem o pianista, a pianista, talentoso pianista, talentosa pianista, aquele pianista, aquela pianista. Então esses termos vão variar, por isso é comum de dois gêneros. Tá bom? A flexão de número incorreta, questão 18. O plural de tabelião é tabeliães, de melão, melões, de ermitão, ermitões, de chão, chãos. Agora, de catalão, catalões não. O plural de catalão é catalães. Geralmente essas questões, eu confesso para você, o plural de ão, as palavras que terminam em ão, é complicado porque a gente não tem uma regra específica. O que nós temos aí? Nós temos que ter memória fotográfica. Então a gente tem que pensar naquilo que a gente leu, naquilo que a gente ouviu. Peraí, eu já ouvi o plural de capitão em algum lugar, não é capitães, é capitães. Então a gente tem que estar em contato com esse tipo de questões. É interessante você conhecer essas questões para você não cair nas pegadinhas, tá bom? Questão 19 da ESA. Cerca os coelhos que a cerca do viveiro caiu. Cerca os coelhos que a cerca do viveiro caiu. As palavras iniciadas pela letra C são, então a gente tem cerca, coelho, cerca, caiu. Tá? As palavras com a letra C. Esse tipo de questão é uma questão muito interessante porque ela vai trabalhar com paronomásia, né? Então ela vai trabalhar com palavras que são parecidas para poder te confundir aí num determinado contexto. Então quando eu leio cerca, se o camarada lê cerca e entender que é um substantivo, já ferrou a questão. Mas eu leio cerca os coelhos, então cerca é um verbo. Coelho, substantivo. Que a cerca, eu tenho um A aí, esse A está dizendo que é um substantivo. Então, caiu, verbo, letra E. Próxima questão, questão 20. O substantivo composto abaixo, que se flexiona quanto ao número de forma idêntica a mata-bicho é... Mata, mata é verbo, então vai ser invariável. Então seria mata-bichos. Abelhas mestras. Agora, beija-flor, beija é verbo, flor é substantivo. Então, o plural de beija-flor seria beija-flores. Por isso, a resposta certa é a letra B, porque tem o mesmo motivo de mata-bicho. Tá beleza? Questão 21. Concernente à imagem, se quiséssemos um coletivo, seria mais apropriado. O coletivo de imagens é galeria. Pode ser galeria. Não seria réstia, porque réstia é um coletivo de cebolas, alhos, enfim. Réqua também não seria, porque réqua seria coletivo de mulas ou animais de cavalgadura, tá? Questão 22. Assinale o item que se cometeram 2 erros de flexão de número, tá bom? Então, a gente vai ter aí substantivo no diminutivo. Cuidado com isso, tá? Vou até tomar mais um gole de café. Café é bom, né? Cuidado com isso, substantivo no diminutivo. Porque qual é a regra do substantivo no diminutivo? O plural de botãozinho. Como é que eu vou saber? Você volta com a palavra para a parte dela normal. Então, botãozinho. Então, volta para botão. Qual o plural de botão? Botões. E aí, depois que você vê o plural dela normal, sem o diminutivo, aí você coloca o zinho no final. Então, botãozinho, né? Seria, eu volto para botão. Plural de botão, botões. Então, seria botõezinhos. Tá bom? E o plural de pãozinho é pãozinhos? Não. Porque o plural volta para a palavra. Pão é pães. Então, seria pãezinhos. Então, a resposta certa é a letra D. É a que tem os 2 vocábulos errados. Questão 23. Assinale a opção que todos os adjetivos se flexionam em gênero. Então, a gente vai ter aí uma sequência de palavras onde uma não vai se flexionar em gênero. Então, não vou ter o oposto. Não vou ter o feminino, não vou ter o masculino.
Gordo eu tenho gorda, mas eu não tenho móvel, eu não tenho flexão de gênero. Estranho, eu tenho estranha. Baixo, eu tenho baixa. Movediço, eu tenho movediço. Então, resposta certa, letra B. Feroz, não seria o caso, nem simples. Eu não tenho feroza, nem simpla. Não existe. Brilhante, eu também não tenho brilhanta. E nem agradável lá. Então, resposta certa seria a letra A. Questão 24. Questão 24. Assinale a única frase em que há erro no que diz respeito ao gênero das palavras. O gerente deverá compor como testemunha única do crime. Não tem erro algum. A personagem principal do conto é Seu Rodrigues. Personagem... ultimamente, que nós ouvimos muito falar o personagem. Mas a forma mais correta seria falar a personagem. Então, Seu Rodrigues é a personagem do conto, tá? Bentinho é a personagem de Dom Casmurro. Então, seria a personagem, não o personagem, tá? Mas o personagem também tá certo, tá? Hoje, os gramáticos, eles abriram para a gente poder considerar certo também. Ele foi apontado como a cabeça do motim. Cuidado que a gente tem palavras que se eu troco o artigo, eu troco o significado. A cabeça é a parte do corpo humano. O cabeça que é o líder de um grupo. Então seria o cabeça. Resposta certa, letra C. Questão 25. Indique a alternativa que preenche corretamente as lacunas da frase abaixo. 2 artigos recém-publicados, 2 artigos recém-publicados por um jornalista que foi uma das grandes vítimas de um episódio envolvendo parlamentares, bem esclareceram em que medida a impunidade é um desrespeito aos cidadãos. Pelo amor de Deus, o plural de cidadão é cidadãos, não cidadões. Meus irmãos, não irmãos, cidadãos. Tá beleza? Então, gente, a gente para por aqui. Nós comentamos 25 questões tomando esse meu café. E agora eu vou continuar tomando meu café. E depois eu vou estar gravando um outro vídeo comentando mais questões, tá bom? Fiquem com Deus e até breve.